E o empresário do volante André do Corinthians está na Europa. Informação exclusiva: Diogo Silva, dono da Web Soccer, visitou nos últimos dias as cidades de Milão, Londres, Porto e Amsterdã. A ideia foi visitar clubes e conversar com outros empresários de olho no mercado do futebol de verão lá na Europa. O Diogo tem cerca de 90 atletas na Web Soccer, mas hoje dá para assegurar que o André é a principal opção para um grande negócio. Vale a lembrança de que o Milan chegou a fazer 2 propostas oficiais para comprar o André, a última delas de 17 milhões de euros fixos mais bônus. Posso dizer ainda que no Corinthians houve uma decepção, um desapontamento, um arrependimento dos dirigentes corintianos com o fim do negócio. O Corinthians entendeu que ao recusar os 17 milhões de euros haveria uma nova proposta, o que não aconteceu. Me permito imaginar, com a informação de que o Diogo Silva esteve em Milão, de que as tratativas com o Milan possam ser retomadas. O Milan e a Juventus eram os principais interessados na contratação do André, que desde que não foi negociado, teve uma queda de rendimento. Por exemplo, no mês de abril, 2 expulsões contra Palmeiras e Vasco da Gama. Ao que parece, a chance desperdiçada de se mudar para o Milan, com uma capacidade financeira muito maior, mexeu de maneira negativa. Corinthians torce para que o Diogo consiga algum negócio superior aos 17 milhões de euros previstos na última janela de transferências. André, que soma 24 jogos e 3 gols em 2026, mesmo sendo volante, ele é o 3º maior artilheiro do time. Corinthians é dono de 70% de seus direitos econômicos. Só para completar o noticiário alvinegro, Corinthians havia prometido quitar nessa segunda-feira os salários em carteira atrasados desde a última quinta. Mas não aconteceu. Vamos ver se nessa terça-feira a grana cai. Curte o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Eu vou te dar um exemplo então sobre como o Corinthians pode estar no bolo. O Corinthians ainda não pagou os salários de abril do elenco e da comissão técnica. Essa é a reportagem do Fábio Lázaro aqui no UOL, dizendo que tem atraso no Corinthians. Viu, Arnaldo? Isso aí você quer me convencer que não, isso aí tem um intruso, daqui a pouco muda. Essa é a situação do Corinthians, que acaba de fazer uma grande vitória sobre o São Paulo, com o Garro brilhando cada vez mais. É que o Corinthians tem conseguido, nos últimos anos, e na sua história, separar o campo do caos, né? De alguma forma. Fazer algumas mágicas, inclusive, manter um elenco super caro, né? Aproveitando o áudio vazado, a gente ficou sabendo do custo da comissão técnica do Dorival Júnior no Corinthians, né? O áudio vazado no São Paulo. E aí, nesse aspecto atual especificamente, vive uma lua de mel com a chegada do Fernando Diniz e tudo mais. E está encaminhado nas 2 Copas e começa a reagir no Campeonato Brasileiro, né? Agora, o que será do Corinthians depois da parada? O Corinthians vai para o tudo ou nada? Vai contratar mais gente? Vai manter o Memphis? Ou vai tomar o remédio amargo a 6 meses da eleição? Adivinha a opção que me parece mais plausível conhecendo o Corinthians? Não será a segunda. Não será. E dentro de campo... Ô, Tirone, o fair play está em vigor, né? Está em vigor para dívidas correntes, o que significa que tem uma checagem de meses em meses, de 3 em 3 meses. Se chegar em 3 meses e o clube não tiver com dívida em aberto, ele já está passível de punição. Ele tem que provar lá que ele tem que dizer: estou em dia com todos os meus direitos de imagem e tal, não sei o quê. Se ele não disser isso, ele já está passível de punição pelo regulamento. E é agora que a CBF tem que agir, já que está pondo o fair play em vigor, começa certo, mantenha e tem firme, pulso firme. A Queira falou que parte da torcida xingou o Diniz, tá? Eu quero falar um negócio para vocês. Eu estava conversando com pessoas dentro do Corinthians e o que me falaram foi o seguinte, que a culpa ali foi exclusivamente do goleiro Hugo. Assim, o Léo, pior que o Léo vai ouvir isso, o meu filho, e eu falei para ele, não é culpa do goleiro, você não entende nada de bola. Culpa é do técnico. Falei assim off para ele, que manda ele fazer isso. E aí
algumas fontes me falaram o seguinte, que o Diniz não cobra ninguém para fazer essa saída. Que o Diniz está vacinado, ó, isso aqui é informação que eu poderia ter colocado no blend, que o Diniz está vacinado em relação àquele toquinho lá atrás, que ele chegou vacinado no Corinthians, que foi conversado com ele, tá? Para que ele não tenha esse exagero, então ele chegou orientado, e eu falei para vocês, hein, numa opinião que eu dei um dia aqui na chegada dele, falei, alguém deve ter aconselhado o Diniz a não fazer esse tipo de saída. Vocês lembram que eu falei isso um dia aí, numa opinião? E aconteceu isso. O Diniz foi orientado a não fazer no Corinthians essa saidinha exagerada que ele faz né, que ele fez em outros times. Então no Corinthians ele não vai fazer. Não vai ter esse exagero. Então acho que nem com a parada da Copa do Mundo, os treinamentos, que é aquilo que eu imaginava, o que eu imaginava? Ele vai meter o time na retranca, chegar na Copa do Mundo, ele vai ficar treinando essa saidinha que nem louco, aí vai começar a colocar o dinizismo em ação. Dificilmente vai ter o dinizismo, que é aquele toque de bola lá atrás, como a gente viu ontem. Samir, mas, pô, você tá falando isso, mas rolou ontem, velho. Entendeu? Rolou ontem isso. Não foi que, né, a gente viu, né? Pô, Samir, mas ontem já rolou esse dinizismo aí. A gente viu o Ranieri, tomamos até um gol. Me falaram que a culpa foi do Hugo, que o Diniz não tá cobrando. O Diniz tá falando, chuta na frente, chuta lá pra frente pra gente pôr correria no Yuri. O Diniz falou que ele até gosta que saia jogando assim, mas ele não quer que ninguém se sinta obrigado a fazer isso. E que foi uma escolha do Hugo ter feito ali no momento que não era para fazer. Entendeu? Foi escolha do Hugo, né? Fazer aquilo no momento que não era para fazer. Então é uma situação que foi uma escolha do goleiro Hugo Souza, me falaram dentro do Corinthians. Ele que quis tocar ali, não era para tocar. Porque o Diniz falou, se não se sentir confortável, dá o chutão. O Diniz não quer passar essa imagem de ficar tomando gols lá atrás pelo Corinthians. Pode ver que quando sai o gol, a imagem foca nele e faz assim. Ó. Ele não tá afim. Porque na visão do Diniz, ele demorou... Olha só que eu fiquei sabendo, hein? Que ele comentou isso. Ele demorou muitos anos para treinar o Corinthians, que era um desejo que ele tinha. Né? Segundo ele, falou, esperei 17 anos para treinar o Corinthians. Chegou o momento, e agora ele não quer vacilar. Ele quer fazer diferente do que ele fez nos outros clubes. Então, capaz que a gente tenha um Diniz aí diferente, né? Então, assim, ó, o Diniz vai fazer história no Corinthians. O Diniz comentou, eu quero ficar... Eu esperei 17 anos para treinar o Corinthians e eu não quero vacilar. Então, o desejo do Diniz, tá? É que a vontade dele é fazer história no Corinthians e por isso ele não quer usar de forma demasiado o dinizismo. Ele não está cobrando jogadores para sair lá atrás, não está obrigando e não está nem cobrando. O que ele tem orientado os jogadores que me passaram, isso eu sei porque o jogador me conta. Se você se sentir confortável, você sai jogando. Se não, pode chutar para frente. Busca o Yuri, busca a velocidade do Yuri. Então é algo que a gente tem que... eu, assim, fico feliz em descobrir isso, tá? Porque estou gostando do trabalho do Diniz. Ele é trabalhador, me falaram, e ele dá os treinos. Os auxiliares dele não, falaram que nem fazem nada nos treinos lá, no sentido de não comandam nada, é o Diniz que comanda. Ele mesmo que treina o time, tá diferente de muito treinador hoje. Então esse é o momento que eu quero passar para vocês do Diniz. O gol que saiu ontem, né, a torcida pode ter ficado brava, tá? Mas não houve cobrança, né, da parte do Diniz
para os atletas para que ele saísse jogando daquela forma. Foi um erro do Hugo. Foi um erro do goleiro Hugo Souza o que aconteceu ontem, tá? Segundo lá dentro do Corinthians, porque a escolha foi do goleiro. O goleiro que errou. O goleiro não tinha que tocar ali pro Ranieri. Né? 1-0, pô, ainda mais o Hugo, né, velho? Hein? Sabe, eu xinguei muito o Diniz ontem, diz o Pipo Oliveira. Mas me falaram, assim, para vocês verem, né, cara? Eu sou um cara muito honesto no meu trabalho. Eu não queria o Diniz, exatamente pelo que aconteceu ontem no gol do São Paulo, no primeiro gol. Mas o Diniz não... Eu não queria o Diniz exatamente por isso, e ele não tá fazendo isso. Ah, Samir, mas isso aconteceu ontem, já. Cara, não, já não, né? Quantas rodadas o Diniz já está no comando do Corinthians? Quantas rodadas já? Não foi já. E aí eu descubro que ele não tá obrigando os jogadores a fazerem isso. Ele não tá nem cobrando os jogadores a fazerem isso. Ele tá treinando? Tá treinando. Ele gosta disso. Mas para a gente chegar aqui num denominador comum, né, para vocês discernirem tudo isso, eu acho que essa frase define. Ele disse o seguinte, o Diniz, se você se sentir confortável para sair ali atrás, saia. Se não, chuta para frente. Tanto para o goleiro, como para os jogadores da linha de 4 ali. Entendeu? Então, cara, eu tô, assim, gostando do Diniz. É um cara que... né, ele, cara, cobra os jogadores de uma maneira bem bacana. Não tem esculachado, me falaram, e nem vai, tá? Nem vai. Eu acho que os caras não vão, né? Acho que o Diniz não vai entrar nessa no Corinthians. Ó, eu vou falar um negócio para vocês. O Diniz está super cauteloso no Corinthians. Eu não sei até quando, tá, gente? Mas me falaram que ele está evitando até os palavrões para os atletas no sentido de esculachar, xingar. Porque ele é maluco, né? Ele é maluco. Não sei até quando ele vai aguentar. Mas ele tem cobrado forte, mas sem palavrão no dia a dia. Tem treinado a saída dele ali atrás, mas ele não obrigou isso nos jogos e não vai obrigar isso nos jogos. Ele vai deixar os jogadores à vontade. Se sentir confortável, sai jogando assim. Se não, chuta para frente. Correto? Eu não sei se ele está fazendo isso contra a vontade dele, mas ele está fazendo. Ele foi aconselhado e orientado a ser assim no Corinthians. Era o sonho da carreira dele, era dirigir o Corinthians. Eu descobri que é verdade mesmo. Ele usou a seguinte frase lá no elenco. Eu esperei 17 anos para estar aqui. Ele chegou e está querendo fazer do jeito que tem que fazer e não do jeito dele. Entendeu? Cara, isso... Então, cara, você vê como que é o meu trabalho. Por isso que, meu amigo, vocês podem confiar em mim. Samir, o Samir não queria o Diniz, vai falar mal do Diniz do início ao fim. Só tenho falado bem, praticamente. Só tenho falado bem. E ontem eu critiquei o dinizismo, né, naquela saída, mas aí eu apurei hoje isso daí, eu não vou ser covarde. Eu tô aqui dizendo, né, o erro foi do Hugo, né, o Diniz é esforçado, Samir. Samir, isso é evolução, cara. Todo bom treinador teve que aprender muita coisa para evoluir. O Dorival também foi assim, verdade, o Luiz Felipe. Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.